Evangelista Mateus, vem. Evangelista Mateus é servo de Deus, serve na nossa arena do Cabula, nos auxilia lá no estacionamento, é um santo homem de Deus e vai ser ministro hoje, profeta de Deus para as nossas vidas. Diga assim: Evangelista Mateus, deixa Deus te usar. Aleluia. Quero saudar a Aba Orla com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Quero saudar a Aba Orla com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Irmãos, para mim é uma grande felicidade estar nessa noite aqui, trazendo uma palavra. Sabemos que não é fácil estar nessa posição, mas eu recebi uma mensagem falando assim, ó: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Então temos uma palavra rema nesse mês. Davi e Jonatas, o valor da amizade, amigo e irmãos. E as coisas se testificam, né? As coisas se testificam. Você vê o valor de uma amizade. Hoje, por muito nervoso, eu bebi muita água. Eu não sou barrigudo, viu? Eu não sou barrigudo. Isso daqui foi a quantidade de água que eu bebi hoje. Aí, eu vou ficar aqui, porque se um botão soltar, não atingir ninguém. Aí, olha só o valor da amizade. Quando eu subo e entro, o botão estava aberto da camisa. Aí, por eu ter uma intimidade e uma amizade com a pastora Tainá, ela não deixou eu pagar esse mico, passar essa vergonha. Ela veio aqui, fechou meu botão e ficou tudo certo, amém? Então, eu não sou barrigudo. Eu bebi muita água hoje. Aí eu vou ficar aqui, ó, para o botão não bater. Irmãos, eu estou descontraindo aqui porque nós sabemos a peleja que está em Cristo Jesus. Sabemos qual é a luta de nós nos permanecermos de pé e firme. Só você e Deus sabe como você chegou aqui nessa noite. Só você e Deus sabe o sacrifício que teve para chegar aqui. Só você e Deus sabe esses quase 6 meses o que você tem passado. Mas você estar aqui. Por favor, abra sua Bíblia comigo no livro de Filemão. A idade quando chega, o médico falou: olha, quando você fazer 40, vem aqui que eu tenho um óculos para você. Rapaz, está pegando. A gente tenta ler, tenta olhar lá, mas as vistas, mas vai dar tudo certo. Abriu aí? Rapaz. É muitos rostinhos conhecidos aqui, pastor Cristiano, Alisson, pastora Tainá, Jailton. É muitos amigos que a gente passou algumas pelejas juntos, né? Para quem não sabe, pastor Cristiano lá no Engenho Velho de Brotas foi meu pastor durante um período. Aí saímos e viemos congregar na mesma igreja. Deus não é um Deus de coincidência. Deus é um Deus de propósito. Amém? Como eu falei, eu não sei como cada um chegou aqui nesta noite. Eu vou devagarzinho, mas eu acredito que Deus quer falar nessa noite com cada um de nós. Porque a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Nessa noite, Deus tem uma palavra direcionada para nossos corações. Amém? Está aí no telão, Filemão. Versículo 17. Na minha tradução, o 17 diz assim: assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Está assim a sua tradução? Está diferente?
a 17. Assim, pois, se me tens como companheiro, recebe a ele como a mim mesmo. E se tem algum dano, e se cometeu algum dano, ou te deve alguma coisa, pois coloca tudo na minha conta. Soberano Deus de Israel, essa é a tua palavra. Poderia ser qualquer uma outra palavra, Deus, mas o Senhor nessa noite escolheu essa. Faz de mim um instrumento para teu povo. Eu sei que de mim, Deus, nada tenho para oferecer, mas nessa noite, se o que o Senhor quiser usar os meus lábios, eis-me aqui como um instrumento para ti. E só aqueles que concordam digam amém. Irmãos, essa palavra nós não vemos muito se ministrar na igreja, mas todos nós conhecemos essa palavra. Paulo, ele está preso, ele está numa cadeia, e a pessoa que começa a servir Paulo está nessa história. É um homem por nome de Onésimo. A história não relata como eles se conheceram, mas diz que ele foi uma peça fundamental no ministério de Paulo, ainda quando ele estava preso. Por quê? Porque Paulo, preso, ele escrevia carta, mas ele não poderia sair para levar. Então ele tinha esse moço que todas as cartas que ele escrevia direcionava, dava uma palavra de direção e esse moço entregava. Veja bem, nas nossas vidas, dependendo de qualquer situação que tenhamos vivido ou estamos passando, a circunstância, Deus sempre se encarrega de levantar um ajudador. Porque Ele sabe que às vezes nós sozinhos não vamos conseguir. Eu tiro por mim, pastor Cristiano. Esses dias eu estava um pouco desanimado. Esses dias não, há muitos dias eu estava um pouco desanimado porque você luta, você rala, você busca conhecimento, você bate nas portas e parece que nada muda. Parece que nada acontece. Eu costumo falar que eu sou um semi-analfabeto, porque tudo que eu conquistei, tudo que eu vou atrás é na luta, na marra. Eu sou uma pessoa que eu não fui muito bem alfabetizada como algum de vós aqui nesta noite. Eu sou uma pessoa que eu não tive a presença do pai nem da mãe. Eu tive a presença de uma avó, que ela não conseguia me auxiliar nos estudos, porque ela também não tinha estudo. Os professores no colégio falavam, rapaz, você é inteligente, mas eu não sei nem ler direito. Eu nem escrevo direito, como eu sou inteligente. Ele está falando uma linguagem que eu não consigo compreender. Mas só que de todas as séries que eu passava, na segunda unidade eu já estava passado. Porque eu me esforçava. Muitos de nós é assim, nós se esforçamos, só que a gente não vê a coisa acontecer. Aí no dia que você está cabisbaixo, no dia que você está triste, Deus usa alguém até com o WhatsApp para lhe mandar uma mensagem de ânimo. Porque Ele conhece a nossa necessidade. Porém, nós temos que ter um discernimento espiritual e uma vigilância para saber quem está encostando ao nosso lado, quem está andando com nós. Porque, às vezes, nós só estamos servindo de ponte para alguns. Não chegou perto de você porque você é bonitinha, você é bonitinho. Não chegou perto de você porque ele tem uma afinidade, ela tem uma afinidade. Às vezes, só chegou perto de você para aprender. Entenda aqui. A amizade, ela tem que começar logo dentro do casamento. E outra, tem pessoas agora que dizem assim, olha, eu prefiro andar só porque amigo comigo não dá certo. Se você não consegue ter um relacionamento de uma amizade na terra, como você terá com o Pai que está no céu?
Para com isso. Tira isso de sua vida. Você se decepcionou com aquela pessoa que diz mais sobre ela do que você. Entenda. Eu tinha uma amizade de mais de 15 anos. E na minha ótica, ele era meu amigo. Só que um dia eu indo almoçar com ele, crente tem umas paranoia que a gente não consegue entender. Eu ouvi uma voz no meu ouvido dizendo assim, pergunte a ele se ele é seu amigo. Eu perguntei, fulano, você é meu amigo? Ele disse, sou. Eu ouvi a voz falar de novo, diga para ele que você sabe quem você é. Eu não sei o que você entendeu, mas eu vou te explicar. Na amizade, você sempre sabe quem você é. Quando você tem uma amizade, você tem certeza e convicção de quem você é. Então, nunca vai ser sobre o outro, vai ser sobre você. Se você pegar a Escritura, no livro de Gênesis, no capítulo número 4, você vai entender que Adão e Eva, dentro do Éden, não estavam como um casal. Se você esmiuçar, você vai entender que Deus adormece ele, tira da costela e fala que essa é sua ajudadora. Porque no capítulo 4 vai revelar que, então, quando eles foram expulsos, Adão conheceu Eva intimamente. Porém, por que eles foram expulsos do Éden? Porque eles não tinham uma comunhão, pastor. Eles não eram amigos, pastora. Eles não andavam juntos. Mas um dia apareceu uma amizade no meio dos dois. Talvez eu esteja falando para alguém. Um dia, com aquele casal que tinha comunhão com Deus, que se relacionava com Deus, que toda tarde era ministrado por Deus, apareceu uma coleguinha. Oi, coleguinha. E nessa amizade, quem estava mais sensível foi Eva. Porque a Bíblia nos descreve que a mulher tem poder, a mulher tem virtude. E a mulher, ela tem um ouvido mais apurado do que o homem, que ela consegue ouvir a duas vozes. Mas se você estiver respaldado em Deus, você vai discernir qual é a voz do teu pai. Entenda! Quando a amizade errada entrou, gerou uma destruição. Porque a influência que teve não foi comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não foi comer da árvore do fruto da vida. Foi da ciência. Infelizmente, às vezes, nós andamos em ambiente com pessoas muito cultas, e Deus já te separou, mas você está insistindo neste lugar porque você está atrás de conhecimento. Mas eu sei que nessa noite alguém veio aqui atrás da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Porque nós temos que criar um relacionamento, uma amizade com Deus. Mas para isso, você tem que viver experiências na terra. É impossível você ter uma intimidade com Deus, chamar Deus de amigo, de irmão, se você não consegue reproduzir isso na terra. Entenda! Existe a amizade que eleva você a lugares muito altos. E existe a amizade que só quer te atrapalhar no meio do caminho. Te mostro na Bíblia. Deus dá uma palavra a Abraão: saia do meio da sua parentela. Saia, não leve ninguém. Ele levou quem? O amigo. Como era o nome do amigo? Ló. Por quê? Ele tinha tanta amizade, ele estava tão apegado, ele tinha tanto carinho que falou: esse daqui eu não vou deixar não. Às vezes, essa pessoa que você está com tanto amor, está com tanto carinho, só quer absorver o seu conhecimento, já pode dar um chute. Tem pessoas que vêm para a nossa vida como pedra de tropeço. Nós só conseguimos discernir se tivermos respaldado em Deus, senão não vai. Como assim, Mateus? Vou te falar. A Bíblia diz que tinha uma reunião, e onde estavam os santos.
Aí a Bíblia diz que Satanás veio como um sapatinho de lã. Todo mundo adorando, todo mundo se envolvendo no mistério de Deus. E Satanás passou pelo meio da igreja. Deus barrou logo ele. Ei, por onde aqui você andou? Então nós temos que estar ligados em Deus. Nós temos que buscar em Deus. Por quê? Ló começou a andar com Abraão, com um amigo, começou a prosperar. A Bíblia vai dizer que os pastores deles brigaram e ele falou, ó, não vai dar certo. O espiritual, ele sempre para. Quem não é espiritual tem sede de vencer, não sabe os seus limites, acha que pode atropelar tudo, quer crescer de qualquer jeito e não é assim. E nós temos que aprender a colocar limite na hora certa. Abraão parou e disse, para onde você quer ir? Ele olhou para um lado, ele olhou para o outro, olhou pastos verdejantes. Eu sei que nessa igreja tem empresários e empreendedores. Mas entenda uma coisa, você que me escuta aqui. Às vezes, aquele lugar que você olhou, que está dizendo, está dando certo, não é ali não, viu? O cenário já está pronto, está crescendo o lugar, está tudo dando certo. Mas você já consultou a Deus se é ali mesmo? Porque quando você está respaldado em Deus, aonde você coloca seu negócio dá certo. É um lugar improvável. E ele olhou para o lugar mais bonitinho. Olha, meu amigo, eu vou para lá. Abraão olha para um lugar deserto, vai para lá e tudo dá certo. Eu já quero liberar uma palavra profética. Esse deserto que você está passando vai florescer. Aquele lugar que você olhou, que todo mundo está dizendo que não dá certo, é lá. Está sem forma e está vazio, mas é lá. Parece que nada... tem gente que fala assim, né? Mas para dar certo aqui tinha que ter uma lotérica. Não importa, é o seu negócio que vai fazer aquele lugar todo prosperar. Não tenha medo. Não tenha medo. Só que uma amizade, pastor Cristiano, como o pastor Cristiano está aqui, tem muitos amigos empresários, mas não é porque você tem um amigo empresário que talvez tenha o mesmo comércio que você ou não, está com você, é porque ele não quer ver você só crescer. Às vezes ele está andando com você, mas só quer você no mesmo nível. Às vezes, se você subir um pouquinho, ele quer parar. Você quer lhe puxar. Está dizendo, mas não, rapaz, não vá por aqui não. Porque ele estagnou. Ele não tem mais como criar. E não sabendo que Deus está te dando todas as informações. Receba aqui, pega aqui. A estratégia é essa, não se preocupe. Ele usou aquela, deu certo para ela. Mas eu vou fazer a coisa acontecer de onde não tem. Porque eu sou Deus que trago a existência daquilo que não existe. Eu abro porta onde não tem. Mas eu estou sem dinheiro, o banco não me emprestou. Não tem problema, Deus é o seu recurso. Tem amigos, pastor, que é como ponte. Só que também tem amigos que são ciclos. Vai passar e vai sair. Quer ver? Talvez tenha um amigo aí no seu subconsciente que você não está lembrando. Mas se você puxar na mente aí, vai falar, rapaz, aquele rapaz me ajudou demais. Poxa, aquela moça me ajudou. Rapaz, aquela empresa que eu passei, se não fosse aquela pessoa. Se não fosse fulana. Se não fosse fulano. Quer ver o maior exemplo? Dentro da Bíblia, diz que Jesus estava reunido com os fariseus, com os doutores da lei, com os juízes. O povo da Galileia, da Judéia, estava todo reunido. E tinha uma multidão naquele lugar. 4 amigos perceberam que Jesus era um milagre em pessoa naquele lugar. Ele lembrou que ele tinha um amigo paralítico. Eles falaram, aqui agora é uma conjectura. Rapaz, está vendo Marquinhos ali? Rapaz, Jesus pode curar ele. Vamos lá pegar Marquinhos, porque Marquinhos vai ser curado hoje. A Bíblia diz que eles foram lá, os 4 pegaram na maca, eles não olharam a multidão que tinha, eles não olharam o obstáculo, eles não quiseram saber de nada. Eles entenderam que Marquinhos tinha que ser curado. A Bíblia diz que eles vão andando, eles pegam a multidão, não dá para eles entrarem onde Jesus estava,
eles fazem um buraco no telhado, desce e aquele moço é curado. Mas Jesus ficou admirado com aquele rapaz que foi curado ou com os amigos que os levaram? Tem amigo na nossa vida que ele é gerador de milagre. Ele vai lhe apresentar as pessoas certas. Ele vai lhe conduzir para o lugar certo. E tem amigo que vai fazer você ter mais intimidade com Deus. Porque é impossível você andar com alguém que ora. É impossível você andar com alguém que jejua e que consagra você continuar a mesma pessoa. Só que nós temos que entender que o amigo de verdade, ele também corrige. Ele também exorta. Só que eu, Mateus, eu não quero amigo que fique chamando minha atenção de tudo. Eu não quero amigo que fale, olha, você falou muito alto naquele lugar, você tem que saber se comportar. Olha, Mateus, essa roupa que você foi naquele lugar não era legal, não, bote assim. Eu só quero pessoas que falam, rapaz, foi massa, não foi? Foi legal. Massagie meu ego. Nós temos isso, né? Parece que é um defeito de fábrica. Mas eu tenho uma filosofia comigo. Eu gosto daqueles amigos que me criticam, que não estão nem aí em mim, mete o pau, e aqueles que querem eu perto deles. Por quê? Nós temos que ter esses dois tipos de amigo. Porque aquele que lhe critica, que você sabe que não gosta de você, mas Deus permite que esteja ali, é porque as palavras dele na nossa vida ela tem que ser um combustível. Porque a vaidade, o ego, pode fazer a gente cair. Imagine você, pastor Cristiano, se o apóstolo Paulo, passando por aquele lugar, aquela moça todo dia falando, ali vai um grande homem de Deus, ali vai um grande homem de Deus, e ele se envaidece, ele não ia conseguir ver o espírito de adivinhação que estava sobre a vida daquela moça. E nós temos que ter um discernimento espiritual, aonde Deus nos coloca, qual é o propósito. O que eu estou fazendo aqui, o que essa pessoa quer que eu faça aqui. Então eu tenho que entender o cenário que Deus constrói para a minha vida. Eu tenho que entender as amizades que Deus permite que chegue à minha vida. E aí a gente falou aqui, a gente leu, Filemon. Paulo escreve a Filemon, primeiro você vai escutar a conversa, você vai ler. Paulo começa a elogiar, porque ele já estava sendo bispo naquela cidade. E a igreja estava sendo dentro da casa de Filemon. E Filemon foi alguém que Paulo ganhou. Foi alguém que Paulo consolidou. Foi alguém que esteve perto de Paulo aprendendo com ele. Mas quando a gente começa a ler a história, a gente identifica que ele é um homem rico. Ele é um homem com posses. Ele é um homem que tem muito dinheiro, muitos bens. E a história vai dizer que esse Onésimo, que está ajudando o ministério de Paulo, é um fugitivo de dentro da casa de Filemon. É um homem que tinha roubado e fugido. Se nós pegarmos a lei, a época, nós vamos entender que se aquele homem, por nome de Onésimo, fosse capturado, Filemon tinha o direito de o matar, de o punir. Mas agora o cenário muda. E Paulo está sabendo disso tudo. Mas Paulo, como um líder, mesmo gostando de Onésimo, mesmo tendo uma amizade de Filemon, ele sendo líder espiritual dos dois, ele tem que tomar uma decisão. Eu não sei se você está liderando ou sendo liderado, mas qualquer uma das posições, você tem que ser submisso. Você tem que ser autoritário na hora certa. Mas se você estiver liderando, você tem que saber dar uma palavra de direcionamento a quem você está liderando. O resultado depende do gestor. Mas o operacional pode fazer chegar muito mais longe. E o gestor nesse lugar aqui é Paulo. O operacional é Onésimo. Onésimo
está fazendo tudo que Paulo está mandando, está fazendo tudo que Paulo está pedindo. O ministério de Paulo está crescendo porque tem alguém que acredita no chamado dele. Às vezes você começou a crescer porque tem alguém investindo no seu ministério. Mas também você tem que aprender a investir no ministério de alguém. Você tem que aprender a ter comunhão, porque você começa a ter uma amizade. E você conseguir identificar o valor de uma amizade, você se torna irmão. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu quero contar a minha história para você. Minha esposa estava grávida. E meu irmão tinha ido para a Suíça. Ele mora lá. E ele falou: Mateus, venha para minha casa, se desfaça de todos os seus móveis, que para o Brasil eu não volto mais. Meu irmão, de sangue. Poxa, tudo favorável. Ele falou: outra, tem um carro aí, eu estou sem pagar as prestações, você paga as prestações e o carro é seu. Eu já paguei X, você me dá esse valor e o carro fica para você. Tudo favorável. Meu irmão, meu amigo, meu irmão é minha referência. Sempre foi o cara mais velho, me direcionou, fez tudo. E jamais ele queria ver o meu mal. Ele foi para lá. Quando minha filha nasceu, que estava com 4 meses, ele falou: Mateus, eu vou alugar minha casa, eu quero que você saia daí. Eu falei: Jesus, como é que pode? Minha filha com 4 meses, ele mandou eu vender meus móveis todos. Rapaz, o carro que estava atrasado, o oficial de justiça foi na porta do meu trabalho e levou. Porque eu não tinha um documento na mão para poder regularizar. O mundo começou a desabar em cima de mim. E eu falei: meu irmão, meu amigo, eu tinha uma amizade com ele, um relacionamento. Eu falei: Márcio, como é que eu vou sair daqui? Ele falou: se você não sair até tal data, outra família vai entrar e vai morar com você. Eu como? Como é isso? Uma filha de 4 meses, recém-nascida. Como é que você agora aluga casa, compra móveis e sai? Eu já estava ficando em parafuso. Satanás estava me bombardeando de todo jeito. Me setando de todas as formas. Por causa do que meu irmão fez, eu já não queria ver mais meu pai, não queria ver minha mãe, não queria ver ninguém, porque na minha mente estava tudo ao contrário de mim. Eram meus inimigos. Só que eu fui para o monte. E lá no monte eu falei: Deus, o Senhor sabe que eu não tenho recurso. Não tenho para onde ir. O que é que eu vou fazer? Não tinha mais o que eu fazer. Não tinha. O diabo me setando: faz isso, faz isso. Eu falei: meu Pai do céu. Quando eu desço do monte, que eu vou para casa, Deus levanta um amigo e me dá uma palavra que foi uma virada de chave na minha vida. Irmãos, quando você se conecta com Deus, Deus traz pessoas que você nunca imaginou para te dar uma palavra de direção na sua vida. E Paulo, ele está usando o serviço de Onésimo, mas ele sabia que ele tinha que direcionar Onésimo para voltar, para responder daquilo que ele tinha feito. Entenda, quem é seu amigo, vendo o seu erro, ele vai lhe direcionar a fazer o que é certo. Quem não é seu amigo, ele vai deixar você permanecer no erro. Porque ele não é seu amigo. Só que nesse cenário, tem 3 situações. Paulo, como líder espiritual dos dois, Onésimo, como servo bom e fiel de Paulo, mas fugitivo de Filemão. Bora falar sério aqui, rapidinho? E se fosse você?
Porque na cabeça dele, de Onésimo, ele voltar para a casa de Filemão, a morte era certa. É muito fácil a gente direcionar uma pessoa para uma morte certa. Mas quando você tem um amigo de verdade, ele manda um recado para o outro dizendo, olha, se ele te deve alguma coisa, bote tudo. Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele dentro de Getsêmani, ele sabia o que ele ia passar. A cruz só foi uma consumação. O Getsêmani foi o lugar que Jesus suou sangue. A prensa de oliveira prensou Jesus para sair o melhor óleo, para extrair o melhor óleo de Cristo. Entenda. Se você está passando alguma prova que você não vê solução, se Deus está permitindo você estar em uma zona que você não está encontrando saída, não tenha medo. Deus está ali precisando, porque daí vai sair a sua melhor versão. É nesse mistério que você está envolvido que Deus vai fazer sair um novo homem, uma nova mulher. Por quê? Só que dentro dessa palavra, eu vejo o cenário da aba. Pergunte aí, por quê, Mateus? Pastor Cristiano, o cenário que o senhor passou lá atrás, o senhor tinha qual motivo de estar aqui hoje? Talvez muitos de vocês não conheçam o pastor Cristiano aqui, só conhece o pastor Cristiano empresário, mas não conhece o cenário que o pastor Cristiano passou. Eu conheço, a pastora Gleice conhece, pastor Jailton conhece, e a esposa conhece, porque sofreu junto, passou junto. Então, meu amigo, olha só, se você estiver debaixo de uma liderança que não esteja conectado com Deus, que não esteja uma visão de espiritual, você vai sofrer. Por isso que eu trago essa situação para a aba. Um momento de minha vida com luta no casamento, não tenho vergonha de falar nada da minha vida, porque quem me justifica é Cristo, e eu quero ir para o céu. E se eu esconder qualquer coisa debaixo desse tapete, eu não subo. Talvez você não saiu dessa situação porque você não tem coragem de tirar a roupa e mostrar a lepra. Minha esposa falou, bispo, eu quero conversar com o senhor. Ele, Mateus, vem aqui em cima. Não sabia de nada, mas o cenário já estava preparado. Pau de um lado, pau de outro, murro na costela, murro na cabeça. Eu falei, bispo, eu vou falar o que com o senhor? Tá bom, baixei minha cabeça. Mas foi uma palavra de direcionamento. Momento nenhum ele quis me envergonhar. Momento nenhum ele disse que eu estava errado. Momento nenhum ele disse que ela estava errada. Mas ele falou, eu sou seu líder, e nada que foi conversado aqui muda o meu olhar para vocês. O posicionamento de Paulo, ele não queria perder Onésimo, mas ele agora botou em jogo. Ele botou em xeque. Filemão, você lembra de Onésimo? Está aqui comigo. Só que eu estou mandando ele de volta. Ele está me servindo no meu ministério. Talvez ele tenha sido inútil para você aí, porque o nome Onésimo, a tradução dessa palavra quer dizer útil. Só que, agora Paulo está falando o seguinte, talvez ele tenha sido inútil enquanto ele estava aí com você, mas agora ele é útil. Talvez você está aqui, mas você viveu humilhação. Não sei se foi dentro de casa com seu esposo, não sei se foi com seus filhos, não sei se foi no ambiente com seus pais, não sei se foi em um ambiente de trabalho. Talvez eles lhe enxergaram como inútil, mas nessa noite, com a palavra profética, eu quero dizer que todos aqui são úteis. Na habilidade que você tem, na dedicação que você tem. Talvez você diga assim, mas a igreja só passa o pano. Não importa. Tem um diácono que hoje é pastor, amigo nosso, Anderson, que ele falou que o pano de limpar prato estava em cima da pia, só limpando louça, xícaras bonitas, talheres de ouro. Só que alguém chegou dentro da casa e viu o pano de prato no chão.
A pessoa que estava ali não sabia que ali era um pano de prato, porque o pano estava no chão. Aquela pessoa que não sabia pisou no pano de prato e começou a limpar. Talvez você não tenha entendido, né? Às vezes tem gente que está se achando, mas se cair vira pano de chão. Mas nós vamos permanecer em Deus, porque vivemos em excelência. Porque dependendo do local que você esteja, você é inútil. Talvez você não cresceu profissionalmente porque você não tem coragem de se desligar da empresa que você está. Talvez você não cresceu porque você não tem coragem de empreender. Sabe por quê? Talvez seja o plano de saúde. Todo mundo está falando que você tem um talento, que você pode mais, que você tem uma oratória legal, que você pode, mas você não acredita em você. Sabe por quê? Porque dentro de nós existe impostor. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Porque todo mundo já viu o seu talento. Todo mundo sabe que você tem um mistério, um negócio, mas só você não enxerga. Talvez Onésimo não enxergasse o valor que ele tinha porque ele estava como um escravo. Você lembra de José dentro da casa de Potifar? Ele estava dentro da casa de Potifar como um escravo. Mas José nunca se viu como escravo. Qual é o espelho que você está usando? Você está se enxergando no hoje ou quem você pode ser amanhã? Paulo agora deixa os dois em xeque e diz: Filemon, estou mandando ele, mas eu queria te pedir que você não recebesse ele como escravo. Receba ele como irmão. Receba ele como amigo. Agora, pode só pedir mais um pouquinho? Prepara um quarto para ele. Agora, imagine quem está recebendo a informação lá de um cara que roubou e que fugiu. Talvez ele não tivesse uma vida ruim, não. Talvez ele não tivesse. Mas ainda assim, ele traiu a confiança de alguém. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Talvez o seu passado, você fez algo que ainda lhe massacra no dia de hoje. Talvez você fez alguém passar por situações que lhe massacra. Quando você lembra daquilo, ainda dói. Talvez você está aqui, mas foi o vilão de uma história. Mas eu quero te falar que você já está salvo em Cristo Jesus. Você já aceitou. Sua mente foi renovada, você é uma nova pessoa. Mas talvez até o dia de hoje, você não teve coragem de voltar lá e pedir perdão. Eu falei do meu irmão e não terminei, não foi? Pronto, vou continuar a história aqui agora. Recebi uma palavra de vitória, saí de lá. Aluguei uma casa sem dinheiro, porque alguém proveu. Quando eu cheguei na casa, já tinha um fogão novo, uma geladeira nova, sofá, televisão. E aí eu fiquei olhando a fidelidade de Deus. Só que eu sempre semeei a palavra de meu irmão. Eu sempre profetizei a palavra dele, porque eu me converti há 20 anos atrás. E quando eu me converti, eu peguei uma Bíblia de minha avó, que era da Adventista. Era aquela Bíblia que ainda tinha 3 páginas em branco, lembra? E eu comecei a escrever o nome de toda a minha família. E lá tinha o nome do meu irmão. E eu esqueci tudo aquilo, pastor, porque a raiva entrou em mim. Eu falava: Deus, arranca isso de mim, mas eu não conseguia arrancar aquilo de mim. Eu ficava lutando, remoendo, porque a ferida estava aberta. Minha mãe vinha conversar comigo, eu falava: minha mãe, eu estou no meu tempo. Respeite. Ele começou a tentar se chegar, eu não queria a conta com ele. Eu sentei com um amigo e conversei. E ele perguntou assim: Mateus, você quer ir para o céu? Eu falei: quero. Mas você não vai. Sabe qual é o nosso problema? A gente entende de tudo. A gente tem noção de tudo. Mas quando é com nós,
na nossa vez, no nosso dia, a gente esquece, ainda acha que está certo. Aí Deus trouxe uma palavra, Jacó e Esaú. E eu comecei a orar, e o bispo ministrando e eu em parafuso. Toda a palavra que o bispo vinha, dentro do gabinete que eu fui com o bispo e minha esposa, ele falou assim: Mateus, sabe quando é que as pessoas vão te ouvir? No dia que você estiver cheio de Deus. Eu entendi que eu não estava cheio de Deus. E eu preciso me encher de Deus. Porque para você liberar perdão, você também tem que estar cheio de Deus. Tem gente que o ministério não cresce, a vida financeira não se deslancha, porque falta liberar perdão. Eu não sei se é para o pai, eu não sei se é para a mãe, eu não sei se é para ex-esposa, ex-esposo, eu não sei, mas sua vida ainda não cresceu, não saltou, porque você precisa voltar lá e liberar perdão. Sabe o que acontece agora? Meu irmão me liga e a nossa amizade, há um mês, voltou como era antes. Mas primeiro, eu tive que liberar o perdão. E aí a gente conversando, eu falei: Márcio, eu quero me esvaziar agora. Ó, você fez isso, você fez isso, você fez isso, não gostei disso. A sua atitude não foi correta, mas eu te perdoo. Você me perdoa? Entenda, hoje eu ainda não saí do país por uma opção. Deus quer levar você em lugares altos, mas a opção é sua. Quem tem que se posicionar é você. A virada de chave tem que ser você. O que é que eu comecei a falar? Não é sobre o outro, é sobre você. Porque o outro talvez suba e você pode ficar. Eu queria que você se colocasse sobre os pés. Entenda uma coisa, eu acho que foi o dia mais difícil para Onésimo, quando Paulo mandou ele voltar. Irmãos, deixa eu te falar, nós vemos que todas as vezes que Jesus cura alguém, que tem uma cama, aquele paralítico do tanque de Betesda, Jesus chega para ele e fala assim: ó, vai, toma seu leito e segue. Mas o último lugar que nós queremos voltar é o lugar onde foi gerado a dor. Eu estava conversando com um amigo esses dias, eu fui no restaurante dele, sentei com ele, e ele tem uma admiração por mim, ele vê coisas em mim que eu não enxergo, eu fico: rapaz, eu posso andar com você para eu aprender, porque o cara é top, o cara é engenheiro, de lá da igreja. E o último lugar que nós queremos voltar, onde gerou dor. E eu dei uma palavra para ele, e ele ficou maravilhado. Uma palavra simples, que eu sempre falo. Mas ele ficou: como? Repete isso de novo. Eu falei: irmão, para você conquistar, você tem que se posicionar e se expor. Alguém aqui conhece alguém que conquistou sem se expor? Quando a Bíblia fala em vaso, independente que seja de honra ou de desonra, o vaso é para ficar em prateleiras. Você pode ter feito as piores coisas dessa terra. Se você se posicionar em Deus, Deus já te perdoou. Talvez você foi criado em um bairro que de lá nunca saiu nada que se prestasse. Talvez na sua família o primeiro a concluir uma faculdade foi você. Talvez na sua família o primeiro a ter um carro foi você. Talvez em sua família o primeiro a ver 100 mil na conta foi você. Mas eu quero te dizer que ainda tudo isso aí é pouco para o que Deus vai fazer. Mas não é para todos o que eu vou falar aqui. Tem alguns aqui que vai ter que voltar naquele lugar. Eu queria que todos colocassem a mão sobre a sua cabeça. Deus, eis aí o teu povo. O teu povo crê na tua palavra. Faz com cada um aqui nessa noite que um dia o Senhor fez comigo.
Quando eu levantei minhas mãos, eu tive um sacerdote que ministrou sobre minha vida e falou: Deus, faz o teu filho lembrar de tudo que ele fez de ruim. Faz ele lembrar que tudo que ele fez de errado. Faz ele lembrar as pessoas que ele causou dor. As pessoas que ele feriu. Mas que ele venha se arrepender, Deus, de tudo que ele fez. Não deixa nada ficar no esquecimento. A mesma coisa eu ministro agora, Espírito Santo de Deus. Toca nele. Toca nela. Eu não sei, porventura, tem alguém aqui que foi violentado ainda quando criança. Foi abusado, foi abusada. Eu não sei quantas pessoas aqui, Espírito Santo, fez um aborto ou participou. Comprou um remédio, levou em uma clínica, eu não sei. Talvez essa pessoa esteja aqui e nunca pediu perdão pelo mal que causou. Fez de forma inconsciente, Deus. Era novo, era nova. Sobre que a namorada estava grávida, ela descobriu que estava grávida. E ela fez um aborto. Ele ajudou a namorada a fazer um aborto. Eu não sei, Deus. Mas o Senhor está ministrando nesse momento. Visita essa mulher, visita esse homem. Perdoa ele agora, perdoa ela. Faz ele entender, faz ela entender que foi no tempo da ignorância, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, agora, neste momento, visita cada um que está aqui nessa noite. Visita cada um. Tem pessoas aqui que estão com traumas, que não conseguem crescer, tem um bloqueio. Até mesmo quando pega um livro para ler, não consegue. Isso é bloqueio espiritual. Nada que começa a fazer consegue dar ponto final, consegue finalizar. Espírito Santo de Deus já entrou em 3 faculdades e não concluiu nenhuma. As pessoas agora estão falando dele, as pessoas estão falando dela. Abriu empresas e quebrou, disse que o Senhor não estava. Mas existem pessoas aí, Deus, que já abriram 50 igrejas e hoje é uma das maiores igrejas nos Estados Unidos. Tem pessoas que já quebraram vários comércios, mas hoje é pessoas grandes, empresários. Eu não sei, Espírito Santo, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Ela veio hoje, ele veio hoje. Dá uma virada de chave na mente, transforma, faz ter uma outra ótica. Parecia que nada estava dando certo, mas o Senhor faça dar certo agora em nome do Senhor Jesus. E só aqueles que concordam, digam amém, eu agradeço a minha oportunidade.